Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Martim. Estamos no podcast Leituras da História e hoje vamos falar sobre a República Velha ou Primeira República. Após o golpe de 15 de novembro de 1889, que enterrou a monarquia imperial do Brasil, temos o começo da nossa história republicana. História essa que continua até hoje. Naquela época as pessoas estavam acostumadas com o rei, com a monarquia, e essa mudança de uma monarquia imperial para um sistema republicano de governo demorou para ser entendido pela grande massa da população, que não participou do processo ficando de fora da conquista da cidadania. Em 15 de novembro de 1889 começa a República no Brasil. Em lugar de um Estado centralizado na figura do imperador, a coisa pública, significado latino da palavra república, deveria ser governada por um presidente eleito democraticamente, representante da maioria do povo. Mas a mudança do sistema de governo não implicou na soberania do povo sobre a coisa pública. Politicamente, manteve-se o predomínio das elites agrárias, especialmente a cafeeira, isso até 1930. Essa fase, que vai de 1889 a 1930, chamamos de República Velha ou Primeira República, com dois momentos distintos: a chamada República Espada de 1889 até 1894. Os presidentes eram militares, e a chamada República Oligárquica, de 1894 até 1930, também conhecida como República dos Coronéis, ou República do Café com Leite, havia o predomínio da oligarquia sobre a coisa pública, principalmente da cafeeira. Neste nosso primeiro episódio da República Espada, vamos abordar os acontecimentos no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que está dividido em dois momentos: o governo provisório, que durou de 1889 até 1891, e quando ele foi eleito presidente em 1891, mandato no qual renunciou dando espaço ao seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Mas, o que aconteceu no governo de Deodoro? Quais foram as principais mudanças promovidas durante a sua gestão? E por que ele renunciou? Quem vai responder essas perguntas e nos contar muito mais é o professor Martim. Mas, fala aí professor, o que acontece logo depois do golpe de 15 de novembro? Pois imediatamente após o golpe de 15 de novembro, os líderes militares e civis que encabeçaram e estabeleceram o governo provisório, que teve como presidente o principal comandante do movimento republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca, responsável pela reorganização da vida política no país. Então, procurando garantir a reformulação do governo, Deodoro vai determinar as primeiras medidas republicanas. Entre elas, nós vamos ter o exílio da família imperial, buscando evitar qualquer resistência monarquista. Então, no dia 17 de novembro, Dom Pedro II e sua família saíram do Brasil em direção à Europa. Passado 2 anos, o imperador veio a falecer em Paris. Também, no governo provisório, foi feita uma convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, que ficou encarregada de elaborar a primeira Constituição Republicana. Foi feita uma organização de um novo ministério, no qual se destacou Rui Barbosa, na pasta da Fazenda, e Benjamin Constant, ministro da Guerra. Houve a separação da Igreja e Estado, sendo criados os registros civis de casamento e nascimento, antes controlados pela Igreja Católica. Ocorreu também a concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros residentes no país. E também ocorreu a adoção de uma nova bandeira, substituindo a bandeira imperial. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, se destacou os trabalhos da Assembleia Constituinte, com a nova Constituição, reordenando a estrutura política brasileira, e também se destacou as medidas econômicas adotadas pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, buscando uma modernização nacional. A Constituição de 1891 foi elaborada por uma Assembleia Constituinte e foi promulgada em fevereiro de 1891. Entre as principais novidades que essa nova Constituição modificou em relação à anterior, nós vamos ter que o Brasil passava a ser agora uma república federativa, presidencialista e representativa, e que significava que as antigas províncias iam se transformando em estados, unidades federativas, contando com uma maior independência administrativa, já que possuíam um governo próprio. Os estados iam permanecer submetidos à autoridade do presidente da República, que seria eleito diretamente para um mandato de 4 anos. O governo ficava a cargo de 3 poderes independentes: o executivo, exercido pelo presidente, ou no seu impedimento pelo vice, e por ministros, por ele escolhidos. O legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Cada estado e o Distrito Federal elegiam 3 senadores.
os quais tinham um mandato de 9 anos. Já os deputados exerceriam mandatos de 3 anos, e o seu número dependeria da população de cada estado. Já o judiciário seria formado pelos juízes, onde haveria o Supremo Tribunal Federal como seu órgão principal. Todos os maiores de 21 anos tinham o direito de votar agora no Brasil com essa nova Constituição, mas ainda ficaram de fora as mulheres, os frades, os mendigos, os analfabetos e os soldados, ou seja, uma boa parcela da população, aproximadamente 80% ou mais da população não tinha direito ainda a votar. E somente o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos de forma indireta pela Assembleia Constituinte, que depois seria transformada em Congresso Nacional, formando o Senado e a Câmara dos Deputados. A Constituição de 1891 agradou profundamente a oligarquia cafeicultora, a quem interessava a descentralização política administrativa e a maior autonomia regional. Durante ainda o governo provisório, nós vamos ter a política econômica de Rui Barbosa. Como ministro da Fazenda do governo provisório, Rui Barbosa vai adotar uma política econômica que visava incentivar o desenvolvimento industrial. Ele vai elevar os impostos sobre os produtos importados e vai ampliar a oferta de crédito para os empreendimentos industriais. A política de crédito ocorreu a partir da emissão desordenada de dinheiro, o que provocou um violento processo inflacionário em todo o país. O decreto de Rui Barbosa instituía a organização de 3 zonas geográficas distintas, cada uma com seu banco emissor. A do norte, que compreendia os estados da Bahia até o Amazonas, e do centro, abrangendo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, e a região do sul, que incluía o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. As respectivas sedes bancárias eram Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas as fraudes eram frequentes. Muitas empresas foram criadas apenas no papel para receber empréstimos do governo. Eram as chamadas empresas fantasmas. Também ocorreu muita especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde eram negociadas as ações, os valores das empresas. Isso gerava um grande espanto, pois o movimento da Bolsa estava sendo comparado à euforia barulhenta que aconteciam nos jockeys clubes, nas corridas de cavalo. Isso vai dar ao nome da política de Rui Barbosa de política do encilhamento. Foi uma política que ocasionou um desregramento financeiro e vai acabar obrigando o governo a suspender as emissões e os empréstimos às empresas, levando elas, em sua maioria, à falência. No final de 1890, a crise se alastrava e os preços das mercadorias subiam constantemente. Em janeiro de 1891, Rui Barbosa, diante das críticas à sua política econômica, demitiu-se do cargo de ministro. A promulgação da Constituição Republicana no mês seguinte encerrou o período provisório do governo de Deodoro da Fonseca. Nas primeiras eleições para a presidência da República Brasileira, o Congresso Nacional deveria escolher entre a chapa constituída por Deodoro da Fonseca como presidente e o almirante Van der Kolk como seu vice, e uma outra chapa, que era composta pelo presidente Prudente de Moraes, que era presidente da Assembleia Constituinte, e pelo Marechal Floriano Peixoto. A vitória foi de Deodoro em função do temor demonstrado pelo Congresso de uma intervenção militar no caso de sua derrota. Expressando a divisão do Legislativo e a oposição a Deodoro, Floriano, o candidato à vice-presidência da chapa de oposição, recebeu dos deputados uma votação superior à do próprio presidente. Tal oposição deu origem a sucessivas crises políticas que desembocaram no fechamento do Congresso pelo presidente. A inconstitucionalidade da medida provocou intensas reações por parte do Exército, manifestações de trabalhadores e o levante da Marinha, que, sob o comando do almirante Custódio de Melo, exigia a renúncia do presidente. Diante de tais pressões, o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente em 1891. Puxa, professor, muito bem respondido, e esperamos todos em nosso próximo podcast, quando vamos falar sobre o governo de Floriano Peixoto durante a República Espada. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você a conhecer melhor a nossa história. É isso aí, até o nosso próximo podcast. E não esquece de fazer a inscrição em nosso canal, curtir os vídeos e podcasts e clicar no sininho para receber as notificações. Até o nosso próximo podcast.